Bem-vindo, pessoal, ao canal. E hoje eu quero mostrar para vocês 5 medidas de segurança que você precisa ter no seu servidor PPPoE. Então, se você tem lá uma rede, criou um servidor PPPoE, tem os seus clientes autenticados, eu vou mostrar 5 opções que você precisa prestar atenção e precisa se proteger em relação à segurança, em relação a vulnerabilidades que você precisa fechar se você tiver um servidor PPPoE rodando na sua rede. Então vamos lá, aqui eu tenho um cenário, por exemplo, onde eu tenho, na minha Ether 1 está chegando meu link, e aí eu tenho um servidor PPPoE na porta 2, na porta 3 e na porta 4, na Ethernet 2, 3 e 4. A minha Ether 3 aqui ela está vermelhinha porque ela está desconectada, então ela não está ativa por si só. A primeira vulnerabilidade que eu queria falar é o seguinte, por via de regra, tá? Na interface que você estiver rodando um servidor PPPoE, você não pode ter um IP ou uma faixa de IP nessa mesma interface. Tá? O que isso quer dizer? Por exemplo, tenho aqui minha porta 2, minha porta 3, minha porta 4. Tenho 3 servidores PPPoEs rodando nessa RB. A gente vem aqui em IP address e eu tenho um IP na porta 2, na porta 3 e na porta 4. Isso aqui é uma vulnerabilidade. Tá? Isso aqui não deveria estar assim, não deveria acontecer. Então, por exemplo, vamos supor um cenário. Na porta 2 eu tenho um rádio, na porta 3 eu tenho um outro rádio que atende clientes, e na porta 4 eu tenho um switch que expande para 5 rádios, por exemplo. E aí eu vou precisar acessar esses rádios de alguma maneira, né? Preciso ter um IP nesse rádio para acessar ele. Só que o que acontece? Se eu botar um IP, né, uma faixa de IP, na mesma porta onde está o servidor PPPoE, pode acontecer de eu atender um cliente, né, um cliente PPPoE, e ele acabar tirando o PPPoE do roteador dele e colocando um IP de uma dessas faixas. E se ele fizer isso manualmente, ele vai conseguir navegar na minha rede. Tá? Então, por isso que, por padrão, por via de regra, não se coloca uma faixa de IP ou um IP na mesma porta que tem um servidor PPPoE. E eu estou botando aqui, por exemplo, o pior cenário possível. Tá? Vamos supor que na porta 4 aqui eu tenho um switch, que eu tenho 4 rádios, eu preciso entrar, preciso ter gerência nesses 4 rádios e eu boto uma faixa lá, o 92.168.30.1/24. Né? O ideal seria botar blocos /30, estou simulando aqui o pior cenário. Ou vamos supor que eu tenho uma bridge entre essas 3 portas, Ether 2, 3 e 4, tem uma bridge e aí tem um bloco de IP 1/24 nessa bridge. E tem um servidor nessa bridge. Também é uma vulnerabilidade. Tá? E o que você tem que fazer nesses casos? É você criar uma VLAN. Né? Você criar uma VLAN para você poder se comunicar com o seu rádio. Você vem, por exemplo, em interfaces aqui na VLAN e cria uma VLAN, por exemplo, vou botar VLAN aqui, VLAN 200 rádio A, por exemplo, e botar ela na interface Ether 4. Vamos supor que eu tenho um switch lá com 4 rádios e uso o mesmo ID aqui, VLAN. VLAN nada mais faz do que eu ter um canal separado aí nessa porta, um canal lógico separado para poder gerenciar o meu rádio. E aí eu posso botar a VLAN 201, 202, 3, 4, até a 4095 ou 4096. Não, 4095, de 0 a 4095. E aí eu posso ter o rádio A, B, C e D e posso gerenciar eles por uma VLAN. Né? Então vamos supor que eu tenha... E aí eu crio um bloco separado para ele, faça corretamente. Vamos supor botar um /30 para o primeiro rádio. E aí eu boto aqui esse P na VLAN 200 do rádio A e bota um outro /30 para o rádio B, um outro /30 para o rádio C. E lá no seu rádio você precisa ver como que se faz uma VLAN de gerenciamento. Se você pesquisar lá, você vai ver, deve ter vários exemplos. Se você usa Ubiquiti, é relativamente simples também você fazer uma VLAN de gerenciamento. Você usa Intelbras também, algum outro dispositivo, tem que ver como que faz uma VLAN de gerenciamento lá nesse dispositivo. E aí, estando no mesmo ID, você consegue evitar essa vulnerabilidade. Então, nesse caso, por exemplo, na porta 4 eu já não tenho mais uma vulnerabilidade, porque eu tenho um IP direto na VLAN. Então, ele não está na porta. Algum cliente que entrar aqui, ele não vai conseguir ver IP nenhum. Ou ele se conecta via PPPoE, ou ele não vai conseguir entrar na minha rede, botar algum IP da minha faixa e sair navegando. Então, esse é o formato ideal que você deve fazer. Outra opção também de segurança aqui no servidor PPoE, a segunda medida de segurança é o seguinte. Vamos entrar aqui na Ether 2 e tem essa opção aqui, One Session per Host. Essa opção deve ficar marcada, porque essa opção ela deixa conectar apenas um usuário por Mac. Então, se você tiver um Mac
e dentro desse Mac tiver vindo 3, 4, 5 usuários, ele não vai deixar logar. Ou pelo menos ele vai derrubar o antigo e conectar o novo, derrubar o antigo e conectar o novo. Em alguns casos onde você tem um rádio e atrás desse rádio lá num condomínio tem 5 pessoas e esse rádio não está em WDS, ele não está em modo transparente e eu só vejo o Mac desse rádio, tem 5 pessoas atreladas a esse Mac, eu não vou poder marcar essa opção, senão vai ficar cada um caindo. E aí eu preciso deixar eles transparentes primeiro para depois poder marcar essa opção. Mas é a segunda medida de segurança que eu indico que você marque e deixe marcado aqui para você evitar que mais pessoas loguem por Macs, mais usuários loguem no mesmo Mac, mais logins no mesmo Mac. E aqui, a terceira medida de segurança, na autenticação, você deve desmarcar o PAP, porque o PAP, nessas 4 aqui, é o único que é inseguro. A autenticação PAP, ele passa o usuário e senha em texto claro, que a gente chama. Então, na comunicação entre o servidor e o cliente, se ele vai autenticar via PAP, ele vai falar no meio da rede, lá nos pacotes que ele estiver enviando, o usuário e senha dele. E se tiver alguém bisbilhotando a sua rede, alguém no meio, alguém está snifando, está conseguindo ver a sua rede, ele vai receber esse usuário e senha também, vai conseguir enxergar isso. Né? Por via de regra, a gente deixa essa opção desabilitada e deixa só o SHAP, que é seguro, ele nunca passa a sua senha nessa comunicação, ele tem um método lá sofisticado para fazer essa autenticação, e o MS SHAP 1 e 2, que é as versões que a Microsoft criaram. Então, só esses 3 aqui são seguros. O PAP é inseguro e você deve deixar ele desmarcado. A quarta medida de segurança que eu queria passar para vocês é: você tem um usuário criado aqui em PPP Secrets e nessa opção Service você deve setar exatamente qual é o serviço que ele está usando. Então ele pode, né, aqui nessa aba Secrets, ele serve para o PPP em geral. Então você pode usar ele para o Async, que é o próprio PPP, L2TP, OVPN, PPPoE, PPTP e o SSTP. Ou seja, aqui são esses usuários aqui, essa base de dados serve para vários serviços diferentes. Então, por medida de segurança, você deve marcar exatamente o serviço desse usuário. Então, por exemplo, o meu usuário João, que ele é do PPPoE, eu vou marcar o serviço dele aqui apenas como PPPoE. Se não, eu posso ter uma VPN na minha rede, e se esse usuário aqui está em N, que significa qualquer serviço, ele vai poder logar na minha VPN também. E vai que essa VPN tem uma outra política de segurança que pode acessar minha rede, e aí eu vou estar vulnerável. Então, quarta medida de segurança, deixa os usuários que você criar com PPPoE, né, marcado, especificado. E a quinta medida de segurança é a seguinte: aqui no Profile, né, eu tenho 2 planos criados aqui, um para o meu servidor e outro para o meu cliente, aqui, que eu tenho que especificar a banda dele de 10 megas. Eu posso entrar dentro desse plano, aqui na aba Limits, e nessa opção Only One eu preciso marcar Yes. Isso significa que eu não vou ter mais de um usuário logando. Ponto. Vamos supor que eu tenho... acontece muito em alguns casos, você tem o João-1, João-2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 logados na sua RB. Né? De vez em quando acontece isso, vai logando vários usuários iguais. Então você marca essa opção que ele só vai deixar logar um usuário e só. Né? Se vier outro usuário igual, ele não deixa logar. Em alguns casos você quer deixar essa opção marcada. Vamos supor que você criou um usuário lá, por exemplo, VPN geral, e aí tem 20 pessoas que logam com esse mesmo usuário e senha. Aí tudo bem, é uma política sua. Mas no PPPoE normalmente você não usa isso. Então você marca aqui nesse Only One, marca Yes. Pode marcar Yes em todos os planos só para você ficar aí resguardado, tá? Marca Only One Yes. E a diferença, né, lembrando, o Only One ele só vai deixar um usuário por vez, né? Um usuário por vez, ponto. E esse One Session per Host é um usuário por Mac. Então eu posso ter usuários diferentes, né, vindo do mesmo Mac. Também não vai deixar um usuário por Mac. Aqui referencia o Mac. E essas são as 5 medidas de segurança que eu aconselho que você precisa aí ou evitar ou fazer na sua rede para você não estar vulnerável. Tem outras medidas de segurança que eu posso fazer também, né? Então eu posso fazer uma parte 2 desse vídeo se vocês quiserem, alguns outros casos aqui que você pode otimizar. E também, essa questão da VLAN pode ficar um pouco complicado, porque eu não mostrei como que funciona nos outros rádios. Posso fazer um vídeo também, uma extensão, mostrando como fazer uma VLAN, por exemplo, no Ubiquiti, na Intelbras, para você poder gerenciar esses rádios. Tem muita gente que usa. Normalmente na rede a cabo você às vezes não tem nenhum ativo, então você já por padrão não bota nenhum IP na sua interface. Né? Mas esse é um caso, dessa primeira medida de segurança que eu falei, que é
nenhum servidor. Se tiver um servidor PPPoE, nenhuma interface, não pode ter um IP naquela mesma interface, né? Seja uma Ethernet, seja se tiver um servidor numa VLAN, num túnel, em qualquer ou numa bridge, nessa interface não pode ter IP. Aí pode ser que eu faça uma extensão desse vídeo, se vocês quiserem aqui botar nos comentários, de como que você faz uma VLAN para poder fazer essa gerência sem ficar vulnerável dessa maneira. Tá? E tem outras coisas que você pode fazer paliativas enquanto isso, né? Para mesmo assim, se a pessoa entrar na sua rede ela não conseguir navegar na internet, como você tirar essa exceção do NAT, por exemplo, botar essa exceção do NAT, que o seu bloco que você gerencia os seus rádios não vai poder navegar na internet. É uma forma paliativa aí, enquanto você não resolve essa vulnerabilidade. Mas muito obrigado se você assistiu até aqui. Se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários que eu vou querer saber a sua dúvida. E até o próximo vídeo.